Bom dia. Hoje nós vamos fazer um exercício ainda de olho, mas dessa vez pares de olhos. Tão importante quanto desenhar o olho é aprender também a fazer ele simétrico, ou seja, para não ficar um olho vesgo, um olho mais baixo que o outro, tá certo? Nós vamos pegar aqui esse exercício aqui, eu vou fazer somente um par, depois fica a sugestão para que vocês façam na mesma folha, tá? Olha só a folha aqui, né? Temos aqui o A4, né? Cabe tranquilamente, tá? Eu vou começar a fazer o último olho, porque é um olho que tem ruga. Aqui no papel não aparece muito, mas se olhar no vídeo depois, vocês vão ver que tem bastante ruga aqui de baixo. Fica uma pessoa de mais idade, já preparando já para a ruga do papai, tá certo? Vamos então para a primeira coisa. Um detalhe interessante para não sujar, não botar a mão sobre o papel, é interessante ter sempre uma folha de papel para que a mão fique em cima e aí nós desenhamos. Porque o suor da mão, a sujeira, às vezes o grafite que está no desenho passa para a mão, aí a gente bota em outro lugar e fica a mancha. Então sempre trabalhar com papel fora, tá? Essas outros papéis aqui vão ser para tirar medidas. Vamos começar então com esse desenho que está aqui, tá certo? Deixa eu ver, tá aqui. Vou pegar esse último aqui. Eu vou pegar a medida a partir da borda do papel, tá? Para poder ficar centralizado igual está ali, tá certo? Pontos importantes, tá certo? Canto do olho, canto do olho, canto do olho, canto do olho. Altura, né? Altura, posição da sobrancelha, tá certo? E mais algum detalhe que for aparecendo, a íris, né? O resto, a sombra do nariz, essas coisas a gente faz facilmente, tá certo? Então vamos a ver. Eu pego aqui um papel, tá certo? Eu dobro ele aqui para poder facilitar a tomada de medida. Então o que acontece? Aquilo que nós comentamos, tá? É como se fosse quando nós vamos fazer um retrato. Deixa eu pegar um lápis mais duro aqui. Esse aqui, HB, tá? Então o que acontece? O início do papel, eu vou pegar, vamos fazer uma coisa interessante. Vou pegar outra cor de papel, a largura do papel. Vamos pegar a medida toda já. Facilita, né? Então o que acontece? Eu vou alinhar o papel aqui pelo canto. Repara que o olho está meio inclinado, tá certo? Então eu vou fazer um risco aqui de referência, bem de leve. É um processo parecido com o do quadriculado, só que aqui mais simples, tá certo? Por quê? Porque esse olho aqui está mais baixo, aqui está mais alto, aqui como se a cabeça estivesse inclinada. Então o que acontece agora? Eu vou marcar a partir daqui do início, tá ali já, eu vou marcar o canto do olho, tá? A direção aqui desse canto do olho, aqui até onde vai aqui os cílios, tá certo? O canto desse olho, o canto desse olho e a posição dos cílios aqui, a curva inferior aqui, para facilitar, tá certo? Tem outras referências para marcar também, mas vou marcar aqui, ó. Sobrancelha, 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 sobrancelha. Mais alguma coisa? Vou marcar aqui também, ó. Íris, 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 íris. Não precisa mais do que isso, tá? Aqui. Agora, o que acontece? O papel aqui embaixo, então eu vou colocar aqui, bem fraquinho, e vou fazer aqui, ó. Dá pra ver aí? Tá. Então, vamos lá. Ó, tô fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Cada risco. Bem fraquinho. Fechando aqui. Lá no desenho eu fiz um risco, né? Vamos marcar aqui a altura que esse risco foi feito, tá? Eu vou colocar aqui, aqui. Vou fazer um risco de leve. Ops. Pronto, tá aqui. Tá certo? Vejamos. Voltando aqui. Eu colocando aqui a régua, o que acontece? Eu sinto o canto do olho
Está começando na linha, tá certo? Esse canto aqui está para o alto. Então o que acontece? Eu vou marcar aqui, acima da linha, aproximadamente aqui, e vou, tá certo? Aqui, sobrancelha, cílios, tá certo? Aqui, então, aqui, tá certo? Esse risco aqui é o canto do olho, tá certo? Esse canto do olho aqui. Então, o que acontece? Eu posso já... Qual é a altura? Se quer conferir, pega o papel aqui, por exemplo, tá certo? A linha está aqui, tá? O centro do olho está ali, então eu marco aqui, certo? Eu venho aqui, olha lá, fiz na prática, deu ali, tá certo? Então, a borda aqui do olho está acompanhando mais ou menos aqui, um pouquinho acima aqui, então, vem aqui, desce e sobe aqui, tá? O cílio aqui, ó, tá um pouquinho acima, tá certo? Essa dá para fazer até no olho. Então, o que acontece? O cílio tá aqui. Então, o que eu faço aqui, ó? Aproximadamente aqui, tá? Eu tenho um risco, tá? Quiser fazer também pode marcar. Pega aqui a distância, né? Daquele cílio risco lá, pega ali da beirada, depois pega, tá? Ou até da borda do papel também aqui, ó. Não precisa nem pegar da linha, que se quiser fazer assim, ó, tá aqui. Aí eu venho aqui e marco, tá? Foi onde eu coloquei. Então a prática, né, ajuda bastante. Tem um pele lá, tá? O cílio não precisa desenhá-lo, só aproximadamente essa região que está aqui, tá? Eu sei que a íris está nessa região, está entre essas duas linhas, tá? Nós temos aqui a largura da pálpebra. Como o olho está mais longe, não aparece tanto, tá certo? E esse olho é mais fechado, então a gente não vê a pálpebra do lado de cá, tá certo? Vejamos agora a posição da sobrancelha. Eu vou pegar a beirada do papel e faço um risco aqui para não confundir com os outros. Então venho aqui, marquei. Aqui é o início da sobrancelha, tá certo? O alto da sobrancelha eu não marquei naquela hora, mas vamos marcar aqui, ó. O alto da sobrancelha é nessa altura aqui. Eu marquei aqui. Que distância? Posso fazer aqui também, ó. Tcharam! Veja que uma tira de papel ajuda muito. Então o que acontece? Ó, a sobrancelha. Vem aqui. Aqui tem esse canto. Qual é a altura? Vem aqui, marco. Ou não, a beirada do papel aqui, ó. Aqui. Beirada do papel. Vem aqui. Então, é aqui. Dá para fazer no olho aqui a espessura da sobrancelha, mas se preferir também marcar, tá? Do lado de cá já está feito, tá? Vamos para o lado da direita. A parte de distância está sendo colocada. Lembra que a gente viu que está mais alto ali? Então o que acontece? Eu vou fazer, pego aqui do papel, marco. Para não fazer confusão com os riscos que eu já fiz, eu faço assim, faço uma bolinha, por exemplo, tá? Então, vem aqui, tá? Tá quase na mesma linha, colocado lá. Então eu sei que o olho vai começar por aqui, tá certo? Esse canto, pouco acima daquele lá, tá certo? Pupila aqui, ó. Então, boto aqui, tá aqui. Então eu sei que o olho, então, tá aqui. A altura dele pode ser feita na vista ou repara que está nessa mesma linha aqui que eu fiz, tá nessa terceira linha aqui. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Então,
vem olhando lá. Opa, não posso esquecer de botar a mão aqui. Eu falei de ensinar, é que eu não comecei a sombrear ainda, então tem uma certa liberdade. Aqui, feito aqui, pode fazer a íris já, a pupila. Aqui. O brilho está um pouquinho à esquerda, né? Já pode fazer a marcação. Vamos pegar agora a posição da sobrancelha aqui, do cílio, desculpa, dos cílios, que é aproximadamente, isso aqui está muito cheio de risco, vamos pegar a partir daqui. Aqui, eu boto aqui, coloco aqui, tá? Então o que acontece? Os cílios, vem lá aqui, vai, colocado aqui. Sobrancelha, a risco da sobrancelha é aqui, vamos ver aqui a altura dela. Vem aqui, papel, pouca coisa para cima. Então, aqui. Então eu sei que a sobrancelha vai para lá. O alto dela aqui, como é que eu faço? Marco aqui, tá? Ah, coincidiu, pegou aqui. Aproveita a altura dela. Tá? Essa posição aqui tá mais ou menos na mesma direção dos cílios aqui que eu fiz. Então, a direção é essa aqui. Tá? E aqui, para saber a descida dele. Vem aqui, faz uma marcaçãozinha aqui para não fazer confusão. E aqui. Então eu sei que a sobrancelha está aqui. Aí eu... Reparem, né? Nós desenhamos o olho. Esse está um pouquinho mais baixo que aquele de lá. Estamos prontos para começar a sombrear. O processo é o mesmo. Vamos dar uma apagadinha. Cadê minha borracha? Está aqui. Nesses riscos, que eu não preciso mais deles. É só uma apagada de leve, porque na hora de passar os fuminhos ou papel higiênico, eles vão sumir. Mas vai que apareça, né, uma região de claro, região de brilho, então é bom tirar, para não ficar nada estranho ao que nós queremos. Tiramos isso aqui, tiramos isso aqui. Isso. Cadê o meu pincel? Maquiagem. Vamos dar uma enfraquecida nesses traços. É interessante dar uma passada de leve assim. Pode dar uma aliviada. Às vezes a gente apertou demais o lábio em alguns pontos e pronto. Tem vários jeitos de fazer o olho, tá certo? Eu faço começando pela órbita do olho. Cadê o meu 6B? Tá aqui, 6B. Bom, cadê o papel? Tá aqui. Vamos começar aqui pela direita. Vamos aproximar aqui da câmera. Isso. Repara que a sombra não é tão forte como nós fizemos no nosso exercício, mas sempre tem, tá? Às vezes por causa da impressão, se a gente olhar no vídeo vai ver que é meio sombreado. Então, muita coisa vai na memória, na aprendizagem. Eu não preciso estar lá, eu sei que aqui é sombreado. Os cílios, a própria pálpebra faz uma sombra aqui no globo ocular, tá certo? E aqui tem o canto do olho, também faz sombra, tá? E clareia aqui em direção aqui à parte de baixo. Ele mostra aqui um brilho, que é o brilho da pálpebra, né? Embora não ficou bem claro lá, mas aqui dá para perceber que é a largura da pálpebra, né? Que fica essa parte clara aqui, tá certo? E nós vamos deixar marcado lá também, tá certo? Ali. Então o que vamos fazer agora? Vamos contornar. Primeiro vamos fazer o contorno aqui do olho. Tá certo? Faz aqui, vamos pegar a borracha aqui,
que aqui é a região de brilho, então ela tem que estar realmente sem o mais claro possível, para não ficar o brilho manchado. E a borracha agora é mais fácil do que depois. Limpa. Então tá. O que eu vou fazer agora? A pupila, sempre em movimento circular, nunca riscando. Movimento circular, procurando deixar o mais uniforme possível. Tá? E já começa a fazer a sombra daqui de cima. Vou deixar o brilho, eu gosto do brilho maior que lá no modelo, tá? Vamos fazer um médio aqui. Então, aqui eu vou fazer o contorno aqui da íris, tá? Do lado de lá. Movimento circular sempre, cuidando para não deixar uma parte mais manchada. Dá uma esfumaçada, vem até aqui na parte inferior. Aqui. Isso. Tá, aqui. Agora vamos esfumaçar aqui na parte inferior. Não muito, tá? Porque depois na hora de passar o esfuminho, ele vai espalhar. Repara que aqui tá mais claro, né? Então deixa um pouquinho de sombra aqui embaixo, sem riscar, só marcando a sombra aqui. Então, aqui depois nós vamos escurecer mais. Então, e aqui. Então, podemos marcar também aqui a pálpebra. Então, e sobe aqui. Vai. E aqui vai juntar lá. Então, feito isso, pegamos o esfuminho e vamos agora esfumaçar, tirar todo o risco que aparecer, né? Tem que ser bem, quanto mais tempo aqui, melhor o trabalho, tá? Eu não vou ficar muito tempo aqui por causa do vídeo não ficar muito longo, tá? Mas sem prejudicar a qualidade também. Faço a sombra aqui. Eu gosto de acompanhar as aulas do Charles Lavesso, tá? Tá na internet. Ele gosta de usar muito pincel. É interessante que o pincel é mais preciso que o esfuminho. Então, pegar um pincel mais fino. Cadê ele? Ah, tá aqui. Então o que acontece? Permite a gente fazer aqui principalmente. Não está pronto ainda, isso aqui é o início. Depois a gente faz aqueles risquinhos do olho, da íris, tá? Isso aqui é para nós ganharmos tempo, tá? Usando aqui, cadê o meu 6B? Ele aqui, tá? Existe uma sombra aqui na parte inferior, certo? Nós já comentamos anteriormente, então eu vou fazer agora aqui, bem suave. Procura sempre disfarçar o risco. Tá? Olha aqui, ó, tem uma sombra aqui. Ele vai à volta. Quem tiver dificuldade de fazer direto olhando, isso, pode marcar também com a tira de papel a posição. Mas isso não compromete o desenho, tá? Para aparecer. Aqui. Tá certo? Aqui nós temos umas sombras. Repara que a pálpebra aqui em cima ela fica quase que escondida pelo cílio, mas ela tem, tá? Tem aqui, então vamos fazer aqui a tarrente, uma coisa o cílio vai esconder, mas aqui vai. E qual é a nossa lógica? Clareando, sombreando para cima, tá certo? Aqui nós temos a sombra da sobrancelha, nossa, sombra da sobrancelha, isso é legal, né? Vamos fazer assim por enquanto? Não, vamos lá, vamos fazer logo a sombra aqui. Reparando de fazer o cílio, eu vou dar uma escurecida. Tá? Para depois, na hora de passar o esfuminho,
ou papel higiênico, tá? Vamos usar o papel higiênico agora, tá? Papel higiênico dobrado, eu já usei ele no outro desenho, vamos aproveitar. Então agora, ó, olhando lá no desenho, o que acontece? Eu começo a esfumaçar. Repara que o risco do lápis vai sumindo. Parece que meu olho está menor, mas é que lá o cílio está muito grande. Olha só, sumindo completamente, ó. Vamos pegar o suminho. O suminho é bom que marca a quina, a borda. Aqui. Eu faço aqui. Aqui tem a sombra aqui da pálpebra. E aqui. Passando o lápis. Tá? Vamos fazer agora, usando um lápis um pouquinho mais duro, o HB. Já que são os dois que vocês têm, né? É isso aqui. Vou fazer aqui agora, ó. Não, o de lá é mais escuro. Eu vou usar o 6B mesmo. Vamos usar o 6B. Tá, vamos escurecer um pouquinho aqui. Quando a gente passa o suminho, é normal ele dar uma clareada. Então agora a gente, tá? Repara que rente aqui a pálpebra ele escurece. Já pode fazer as manchas. Faz os raios. Lá o raio não aparece, mas eu sei que tem. Então, bom, isso não compromete o desenho, até enriquece. Dá uma esfumaçada de leve aqui nos esquinas, aqui também e aqui. Isso. Tá? Vamos pegar o esfuminho e vamos dar uma acertada aqui. Lembra? A luz, aqui é o reflexo. A lente clareia o lado de lá. Então, tomar cuidado para não deixar o mesmo tom de cinza aqui, o som de cinza do lá. Bom, vamos então agora para os cílios, tá? Então repara, os cílios, eles começam numa direção, ó, vem curva para cá, e lá de lá curva para lá, que significa que em algum lugar aqui no meio vai estar quase reto, ou então nem faço reto, começa de um lado e faz do outro, mas menos acentuada a curva. Então o que acontece? Olha, eu faço aqui, tá? Não precisa ser exatamente igual. Ó, comecei para um lado e já estou virando para o outro. Tá? E dá uma escurecida aqui, faz uma espécie de tipo um triângulo. Tá? Os cílios não são paralelos, eles são, tá? Um pouquinho irregulares. Podia começar por lá de cima também, mas de cima é bem marcante, então vocês vão ver aqui o fundo do olho. Aqui ficou um defeito aqui na íris, a gente acerta aqui. Tá certo. Então, pegamos aqui o esfuminho, damos uma passada aqui, fica tipo uma sombra. Vamos fazer o de cima agora, tá? Repara, na marcação esse ponto aqui ele vem para cá, então é bem denso, tá? Ó, aqui reto e aqui vai virando devagarinho, tá? Aqui é bem curto. Alguns desenhistas eu gosto de fazer eles bem certinho do lado do outro, mais ou menos bonitinho. Eu não gosto, gosto deles mais irregulares. Aqui tem a pálpebra que eu não desenhei, agora eu consigo, tá? Podia ter desenhado a pálpebra, ficaria escura aqui. Depois eu volto e dou uma reforçada. Isso aqui é só para me alimentar, tá? Repara que aqui os cílios são quase na horizontal, tá? Bem carregado aqui, tá? Cadê o meu suminho? Tá aqui e vamos. É interessante perceber alguns formatos, para ver, ele é quase que reto aqui em cima, faz uma sombra bem forte.
Então o que acontece? Eu vou fazer isso também. Tá? Vamos agora na sobrancelha. O desenho não é claro, se olharem no vídeo, vocês vão ver que é bem... Faça os pelos, né? Se lembrar que sempre tem um pelo aqui em cima. Vamos dar uma esfumaçadinha aqui. Aqui. Existe uma sombra aqui, bem funda do olho. E aqui também. Como não tem o rosto, vamos deixar aqui em aberto. Aqui. Esse fuminho. Primeiro vamos passar aqui em cima, na escurecida aqui na região da sobrancelha. E vamos agora sombreando, né? Aqui em direção ao olho. Se tiver difícil, de sombrear com risco, o papel higiênico é ótimo para uniformizar a sombra. Embora no modelo tenha mancha lá, né? Aqui também tem uma sombra. Nossa, você ficou um pouquinho alto, né? Não tem problema, cadê você? Então, aqui é mais grosso. Então, vou colocar aqui. Acho que a gente não percebe a diferença. Às vezes não pode fixar muito no desenho, olhar no vídeo é melhor, ou então tem que ter chance de olhar no real, porque o papel chapa tudo, tira a profundidade. Então não sei se é do olho, ou se é da pálpebra, ou se tem ou só do cílio, né? Então a experiência é que vai nos dando a coisa, certo? Mas basicamente nosso olho, né? Dá uma escurecida mais aqui. Vamos para o outro lado. Diferença de um lado do outro, né? Vamos lá. O que nós fizemos? Começamos com o contorno do olho, né? Na parte superior, não foi? Então vamos lá. Contorno. Viemos aqui, descemos. Viemos aqui. Viemos aqui, certo? Eu tenho aqui a íris e eu tenho aqui a pupila. Sem bobina circular. Vamos sombrear aqui junto à íris, que é mais reforçado. É interessante olhar o pronto e o aqui, né? Aqui a sombra, aqui é o brilho. Vou fazer o brilho um pouquinho no mesmo sentido daquele lá. Circular aqui. Vamos marcar aqui a posição do olho. Sombreando, sem forçar muito o risco. A íris, depois o suminho vai espalhar isso aqui. Vamos agora aqui, importante. Marcando aqui.
Para ganhar tempo, vamos fazer a sombra aqui da parte inferior da pálpebra. Bem fraco, né, sem forçar muito o lápis. Observa que nós temos uma região de sombra aqui e aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma região de sombra, bem de leve. Depois o papel ou o esfuminho, ou até o pincel, vão ajudar a complementar. Eu tenho aqui a sombra do nariz, tá certo? A pálpebra tá aqui, né? Aqui não dá para ver por causa do cílio, então vamos deixar assim também. Então, mas aqui eu já posso adiantar, tá certo? Aqui, a sobrancelha. Nessa primeira vez eu faço aqui circular ou qualquer traço, porque eu vou usar isso aqui na verdade para escurecer. Depois eu faço o cílio mais caprichado. Aponto o lápis, né? A Ide já comprou o apontador, Ide? Ela deu desculpa que não tinha apontador. Esse pode, coisa feia. Então, aqui vai ter os cílios, daqui eles sobem depois, tá certo? Vamos lá. Cadê o esfuminho? Esfumando. Primeiro aqui o contorno de cima, cuidado para não entrar no brilho. Já modelo aqui já a íris, com a própria sombra, a grafite que sobra lá em cima. A grafite é muito forte, então ela permite trazer a sombra aqui para baixo. Tá? É importante aqui em volta da íris, né, e da pupila, não pode ter um risco rígido. Ele é meio sombreado, é bem marcado, mas tem. Então, aqui o canto do olho, circular. Então, aqui da parte inferior, fazendo a sombra. Aqui a sombra do nariz. Então, aqui a sobrancelha. Aqui vai estar os cílios também. Tá? Cadê você? Vamos usar o lápis. Olha lá, lápis no papel para sombrear isso aqui. O papel é ótimo. Ih, tinha um carocinho de borracha ali. Você vai ter que apagar, senão vai dar uma mancha aqui no meu desenho. Tira isso aqui. Cadê você? Isso. Passa um pouquinho do lápis aqui. E vamos lá. Quando o papel estiver muito carregado, muitas coisas, é só virar para o outro lado, ó. Tá branquinho, né? Esse é um jeito simples, tá? Pode botar textura de pé, depois a gente conversa mais pra frente, algum dia que vai pegando mais prática, aí a gente faz, né? Aqui no nariz sempre tem uma sombra, que a raiz do nariz ela é mais funda, né? Do que aqui na testa e aqui embaixo. Não, depois a gente conversa sobre nariz, né? Então, vamos pegar nosso 6B de novo. Vamos trabalhar agora na íris. Sombreando. Tá, vamos marcar aqui, ó. Faltou marcar aqui a pálpebra inferior. Viro lá para pegar aqui na dele de novo, né? E marca aqui. Isso. Tem a dobra aqui. Aqui tem isso. E aqui também. Sempre tem, tá? Às vezes o pessoal não faz e fica bonito também, tudo, mas é bom a gente prezar por esses detalhes. Repara que a minha mão está apoiada na outra folha do papel, não no papel do desenho, sempre. Então o olho da esquerda é um pouquinho mais claro que o da direita. A gente vai. Lembra de novo, aqui, ó, isso aqui é uma lente. Aqui é o reflexo, a luz bate aqui, atravessa e clareia o lado de cá. Então, aqui tem que ser mais escuro do que lá. Não o contrário. Vamos fazer os risquinhos. Tá certo? Vamos sombrear aqui um pouquinho mais. Aqui. Isso. Muito bom. E aqui vamos fazer uma sombra aqui na pálpebra inferior. E agora, inclusive, olhando na direita, né? Para poder aproximar bem os dois lados.
E faz aqui, ó, um pouquinho de sombra. Aqui, aqui. Seguindo o meu professor lá, ele usa o lápis também. Quando é assim uma quina bem marcada, ele usa o lápis. Eu gosto muito de usar, pegar um esfuminho mais fino. Tem várias grossuras de esfuminho. Vocês devem ter comprado aí no 07, 08, né? Mas tem até 02, mais fininho, tem mais grosso. Ou, se quiser também, pode pegar o lápis, o papel, né? Aqui. Aqui em cima do olho, essa região aqui é mais funda. Olha a sombra ali, né? Vamos começar a fazer os cílios marcam bem, né? Cadê meu lápis CB? Ele foge. CB, achei. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a pálpebra marcada, aqui a íris, então, faz uma sombra aqui, tá? Tem uns risquinhos, às vezes tem umas manchinhas também que pode botar, tá? O que eu vou fazer agora? Fazer os cílios. Começar aqui, pequeno, aqui. Eu sempre comecei pelos cílios superiores. Eu estou na fase agora de começar pelos cílios inferiores. Então é critério de cada um. Não tem regra não. Tá? Dá uma sombreada aqui. Igual eu fiz lá de lá. Passo o esfuminho. Vamos para o cílio superior agora. Tá certo? Ele começa aqui. Pode começar até aqui se quiser, né? Aqui. Vai subindo. Começa forte e alivia. Vamos subir. Opa, vamos subir. Aqui é bem denso, esconde inclusive a pálpebra, o que nós vamos fazer. Tem um de leve aqui, vamos dar uma sombreada. Antes de passar o esfuminho, vamos fazer a sobrancelha. Vamos dar uma escurecida aqui em cima. Tá? E agora o esfuminho. Começa pela borda escura, afunda onde está a sombra, né? E vai puxando. Aqui. Olha lá, só escurecer. Vamos aproveitar essa grafite e escurecer mais essa região. Aqui. Olha lá, não tem grafite aqui, mas eu aproveito a grafite da própria sujeira do esfuminho e também do papel e vou aproveitando. Isso dá uma nuance. Tá? É interessante às vezes parar um pouquinho, tomar uma água, tomar um café e olhar de novo, porque a vista acostuma e às vezes a gente não vê. Tá? Se tivesse o resto do rosto, você poderia trabalhar já com a sombra da bochecha, aqui da lateral, vamos ficar somente no olho. Realçando agora os pelos dos cílios. Um pouquinho aqui. A ideia não é fazer uma aula tão extensa, nem fazer tão perfeito, é só um exercício de conhecer a região da sombra, onde é a luz, tá? Aqui vamos dar uma, tanto passar esfuminho, às vezes dá uma clareada, aí a gente dá uma reforçada. É o toque final, né? Tá aqui. Ficou mais claro um pouquinho, porque eu não quis escurecer o papel, né? Mas dá para dizer que são primos de segundo grau, né? Dá para dizer que se parecem.
E quem não falar que não parece, tá, vai ficar fora da aula. O professor tem sempre razão. Às vezes se engana e quando isso acontece, a culpa é do aluno. Tá aí, tá jóia, tá? Tá feito. Até a próxima aula.